Já cumprimentamos nossos internautas e, como o pastor Cláudio já falou aqui no início, hoje o Senhor nos concede a oportunidade de estar completando mais uma primavera. Agradeço as felicitações que temos recebido, né, das nossas ovelhas, companheiros e todos que têm orado por nós, e saber que a misericórdia de Deus é a causa de nós estarmos até aqui neste momento, e crendo que esta mesma bondade e misericórdia continuarão nos seguindo. No início do culto, nós lemos um texto, e é um texto muito interessante, porque fala de um momento da história do povo de Deus, de Judá, onde traz para nós ensinamento, lições muito importantes, principalmente para os momentos que estamos atravessando, o tempo que estamos passando. O rei Josias, um rei abençoado por Deus, porque logo no início do seu reinado, ele propôs no seu coração de buscar o Senhor, de fazer o que era reto e andar nos caminhos do Senhor, conforme fizera Davi, o seu pai. E ele sucedeu 2 reis que protagonizaram um período muito difícil, muito nebuloso, né, na história e espiritual, né, da nação de Judá. Manassés, o seu avô, e Amon, também, o seu pai. E foram 55 anos de reinado de Manassés e 2 anos de Amon. E logo após esse período muito difícil, diz aqui o versículo 1 e 2, tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ele ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de esculturas e de fundição. Josias, um rei que havia sido anunciado pelo Senhor há mais ou menos 300 anos antes, por um profeta que, ainda quando reinava Jeroboão, no reino de Israel, no reino norte, o Senhor envia um profeta para profetizar contra aquele altar e diz que ainda haveria de nascer um rei que executaria o juízo do Senhor contra aqueles altares idólatras, e Deus cumpre a sua profecia na vida deste homem, deste rei chamado Josias, que se propõe a buscar o Senhor, que se propõe, em buscando ao Senhor, fazer uma reforma espiritual. Ele começa a fazer uma limpeza em todo o seu reinado, e de repente ele convoca todos os oficiais da casa do Senhor, homens que haviam sido separados por Deus para um importante trabalho, para um importante serviço, e ele ordena que aqueles homens façam uma purificação no templo. E lá no versículo 8, nos informa o texto que no ano 18º do reinado de Josias, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Isso aqui é muito importante, porque antes mesmo de Josias
se propôs a reparar o santuário do Senhor, a casa de Deus, o texto vai nos informar que ele repara a terra e a casa. A palavra de Deus, ela é uma unidade muito importante, tem uma coerência importante. E o apóstolo Paulo informa que aqueles que trabalham na casa de Deus, eles devem primeiramente trabalhar no sentido de ordenar a sua vida e o seu próprio lar. E Josias, ele segue essa diretriz da palavra de Deus, e ele então começa a purificação do templo, chama homens fiéis, capacitados por Deus, como Ilquias, o sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido da mão de Manassés e de Efraim, de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. E eles começam então um trabalho de reforma do santuário, do templo do Senhor, e quando começam a fazer esse trabalho, acontece algo que vai ser destacado no texto que nós lemos. Eles acham o livro da lei do Senhor que estava perdido no templo, que estava perdido no santuário. Isso é muito importante, porque a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é a nossa regra de fé e prática, ela é o projeto que Deus coloca em nossas mãos para a realização da sua obra. E fazendo uma analogia como uma empresa, uma firma, alguém que vai trabalhar numa firma de construção, e é lhe dado um projeto a desempenhar e a seguir, seja ele um trabalhador de alvenaria, de eletricista ou de hidráulica, mas ele tem que acompanhar o projeto que lhe é entregue. E nenhum desses trabalhadores podem chegar no seu serviço, olhar aquele projeto e desprezar, e pensar assim: está aqui o projeto, mas não estou entendendo porque o projetista, porque o engenheiro fez todas esses riscos, esses traços, eu vou fazer do meu jeito, que eu considero melhor, que eu acho melhor. Porque vai vir o fiscal, vai vir novamente o engenheiro, avaliando e conferindo dentro do projeto como está sendo o desempenho daquele trabalho. E na obra de Deus não é diferente. Nós não podemos nos comportar nesta grande empresa do Senhor, que é a sua obra, que é a sua igreja, tratando como se estivéssemos fazendo um puxadinho na nossa casa, como se estivéssemos fazendo um trabalho da nossa própria cabeça e discordando do projeto que o Senhor tem colocado em nossas mãos para desempenhar. O fiscal de Deus, ele chega e ele confere, e esse projeto que o Senhor deixou em nossas mãos, e principalmente da liderança, é a sua palavra. Palavra essa que estava perdida onde? No templo do Senhor. E quando aqui no texto que nós lemos, os trabalhadores, tirando eles o dinheiro que se tinham trazido à casa, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei, e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Demais disto, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. E naquele momento em que foi lido aquelas palavras que estavam contidas no livro da lei do Senhor, o rei Josias, ouvindo aquelas palavras, rasgou os seus
vestidos. E o rei mandou Ilquias, e Aicão, filho de Safã, e Abdom, filho de Mica, e Asafão, o escrivão, e Asaías, ministro do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Nós trazemos esta palavra da parte de Deus nesse momento, todos quantos estão ao alcance da nossa voz, porque o Senhor está nos fazendo lembrar que a obra dele, o projeto é dele, a direção é dele, e nós precisamos estar em consonância ao projeto que ele já designou para nós. Nós não estamos aqui para trabalharmos e para fazermos algo inventado da nossa mente, da nossa cabeça. E quando voltamos um pouquinho atrás, não é essa uma palavra nova, porque quando o Senhor se revela a Moisés para mostrar como seria a construção do tabernáculo, como seria todo o trabalho a ser desempenhado, né, na inauguração do culto do Senhor, da construção dos altares, no final, no capítulo 25 de Êxodo, no versículo 40, o Senhor dá um alerta, faz um alerta a Moisés: atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Há um modelo, há uma diretriz estabelecida pelo Senhor, e nós precisamos estar atento a esse projeto que já está estabelecido e está feito por Deus. E nós não temos encontrado isso. Nós temos encontrado uma disposição muito grande no povo de Deus de imitar o modelo mundano, de imitar o modelo proposto pelo adversário. Mas hoje nós estamos aqui louvando ao Senhor com hinos, com louvores que o Senhor tem dado para nós. É a preocupação de Deus no seu projeto, é a preocupação de Deus na sua obra. As linhas de Deus estão estabelecidas para nós, e nós encontramos também essa disposição para se imitar o mundo, também não é nova. Se nós abrirmos a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, nós vamos encontrar a história de um rei chamado Acasias. Do versículo 10, a palavra de Deus vai dizer para nós que esse rei fez uma viagem para um país estranho, para um país que não temia o Senhor, cujas leis, as diretrizes não eram do Senhor. Mas olha o que esse rei, ele faz. Está aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 16, versículo 10 ao 14. Rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias a semelhança do altar e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue do seu sacrifício pacífico naquele altar. Porém o altar de cobre, que estava perante o Senhor, tirou de diante da casa, e entrou o seu altar
e a casa do Senhor e pô-lo ao lado do seu altar da banda do norte. Olha que triste decisão do rei chamado Acais. Primeiro ele copia um modelo mundano. Ele copia um povo gentio cujas leis não eram as leis de Deus, cujos costumes não eram estabelecidos pelo Senhor. Ele era um rei, um líder de uma nação que foi constituída por Deus para ser luz das nações. E agora, ele invertendo o papel, ele copia aquele altar e ordena que o seu sacerdote edifica a mesma semelhança. E ao retornar, ele retira o altar do Senhor, põe ao lado e introduz o seu que houvera construído segundo o molde do mundo. Nessa tarde é uma tarde de reflexão para nós, meu amigo, meu irmão, você que está ao alcance e estará ao alcance da nossa voz. Nós temos aqui uma decisão, nós temos aqui 2 caminhos expostos. O Senhor falando para Moisés: atenta para fazer tudo conforme ao modelo que te foi mostrado. E nós temos aqui um rei Acais copiando o modelo mundano para introduzir no templo do Senhor. Mas a palavra de Deus diz para nós que a igreja, nós como povo de Deus, somos o sal da terra e a luz do mundo. Deus nos colocou para sermos o referencial para este mundo. A lei de Deus, a palavra de Deus está em nossos corações. Pode estar perdida, pode estar esquecida, mas o Senhor aplicou a sua lei bendita no teu coração. Porque Moisés, o homem de Deus, usado pelo Senhor, ele profetizou que um dia haveria um tempo que chegaria, que a lei de Deus não seria escrita, não estaria longe de nós, não estaria numa tábua de pedra, mas ele profetizou dizendo: a lei de Deus estará no teu coração, na tua mente e na tua boca. Glórias a ti, Jesus. E o conselho de Deus para nós é como o apóstolo Paulo fala a Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti. Você não tem motivos para aderir ao projeto do mundo, para copiar o modelo do mundo, porque o Senhor já tem dado tudo para nós. Nós não precisamos recorrer a fontes estranhas, nós não precisamos recorrer a projetos estranhos, porque o projeto de Deus já está pronto, estabelecido para nós, e nos cumpre colocarmos esse projeto em prática. Fazermos conforme Josias foi usado por Deus para fazer. Desenterrar, desengavetar todas aquelas orientações, todas aquelas palavras e colocá-las em prática. Porque o Senhor Jesus, Ele vai dizer para nós, no seu Evangelho, segundo São João, capítulo 14, e eu gostaria de encerrar com estes versículos. Ele vai dizer para nós: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus, na verdade, penetrando em nosso coração,
ela produz essa verdadeira transformação, esse verdadeiro arrependimento, como causou na vida do rei Josias. Até ali ele estava sendo usado por Deus para fazer aquela reforma. Deus estava o direcionando no sentido do cumprimento da sua palavra. Mas de repente, quando ele ouve a lei de Deus, quando ele ouve a palavra de Deus, ele crê. Aquilo penetra no seu coração. E aquilo produz nele um quebrantamento, um verdadeiro arrependimento. E ele poderia agora, naquele momento ali, chamar simplesmente os seus oficiais. Vamos discutir aqui. O que nós fazemos com essas palavras? O que nós fazemos com este livro, com estas ordenanças? Não foi essa a decisão. Ele chama seus oficiais e diz para eles: ide e consultai ao Senhor através de uma profetisa. O Senhor Jesus disse para nós: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Ele fala ao teu coração. Quando você está fazendo algum projeto que não tem um carimbo de Deus, que não tem um traçado de Deus, o Espírito Santo está falando com você: filho, esse aí não é o meu plano. Essas palavras não são minhas. Esses louvores, essas músicas não são minhas. Essa decisão que você está para tomar não é minha. O Espírito Santo está te falando. E que você possa ouvir a voz desse Consolador, desse grande ensinador, que não somente estava somente com Josias, mas ele está com todo quantos ele escolheu. E ele selou com o sangue do seu filho. E ele tem um compromisso com aquele que teme da sua palavra. Ele tem um compromisso com aquele que guarda os seus mandamentos. Nós estamos numa semana de ceia. No domingo, nós estaremos chegando à mesa de Deus. Que privilégio para nós. Sabemos que vamos assentar diante do Senhor e participar ali do pão asmo, feito por uma serva do Senhor, que contém ali farinha, amassado com água, com azeite e com sal, que vai simbolizar o corpo do Senhor Jesus. Isso tudo, da onde que nós tiramos esse modelo? Das Sagradas Escrituras, desse projeto que o Senhor deixou para nós. Após a ceia também tem um fruto da vide, simbolizando o sangue do Senhor Jesus. Logo após tem o lava-pés, a ordenança do lava-pés. Mas vai chegar alguém inteligente e sábio para dizer: mas isso não é para nós hoje. Mas isso daqui já não tem vigência para nós. Mas eu quero dizer para você que o dono da obra, o grande projetista, ele falou para nós que a sua palavra, ela tem plena vigência e poder para nós hoje sim. E ele deixa para nós este mandamento, o lava-pés, a ordenança do Senhor. O apóstolo Pedro, quando observa Jesus encaminhando para ele, Pedro diz, Pedro era igual eu, igual você, não tinha diferença nenhuma. Muitas vezes ele não entendia: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Jesus olha para ele e fala: Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ele diz: Senhor, não só os pés, mas também a mão e a cabeça. E Jesus diz para ele: não, Pedro, no mais todo estás limpo. Mas não todos, porque ele bem sabia o que o havia de trair. Mas acabada ali aquela parte em que o Senhor institui esta ordenança maravilhosa, ele diz para os seus discípulos: entendeis o que eu vos tenho feito? E os discípulos, claro, sem entender, mas parados, ouvindo o mestre, o Senhor continua: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, Senhor e mestre, vos laveis os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Olha que coisa maravilhosa. E eles passaram a entender, sabe por quê, meu amigo? Porque o entender para o Senhor é crer e obedecer no projeto de Deus.
É você tendo o projeto de Deus, tendo a planta de Deus, você dizer: isso daqui é para mim. Eu sou servo do Senhor. Eu vou executar conforme o Senhor determinou para mim. Esse é o projeto de Deus que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Então que o Senhor possa continuar aplicando esta palavra em nossos corações. Porque a igreja de Deus, conforme Paulo escreve a Timóteo, é a coluna e firmeza da verdade. É o povo que o Senhor escolheu para sustentar a sua bandeira. Muitos estão por aí enrolados, acreditando que um partido político, acreditando que um grupo ou um segmento político pode fazer alguma coisa. Não, meu amigo. O nosso único recurso é voltarmos para a palavra de Deus. É voltarmos para esse projeto que o Senhor deixou para nós. E o povo que Ele escolheu e Ele estabeleceu é a sua igreja. É o seu povo. Nós não estamos aqui com compromisso com denominação, com compromisso com segmento, com convenção nenhuma. O compromisso de Deus é com a sua palavra. E o teu compromisso também, e o meu, é com a palavra que o Senhor deixou para nós. Que nós possamos seguir esse projeto estabelecido por Deus, e que Deus continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém.